Meu nome é Tiago, e hoje vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo no Halloween do ano passado. Até hoje, só de lembrar daquela noite, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Não era para ser nada além de uma noite de diversão, mas acabou sendo o Halloween mais aterrorizante da minha vida. Tudo começou quando alguns amigos me chamaram para uma festa de Halloween em um bairro mais afastado da cidade. Era uma daquelas festas tradicionais, cheia de decorações macabras, fantasias assustadoras e, claro, muita bebida. A casa onde a festa acontecia era uma mansão antiga, quase caindo aos pedaços, o que só aumentava a atmosfera sinistra da noite. A festa estava animada, e depois de algumas horas, um dos meus amigos, o Léo, sugeriu que a gente fizesse algo diferente. Explorar a floresta que ficava atrás da mansão. Ele disse que ouviu falar de uma lenda local sobre uma bruxa que teria sido queimada naquela floresta há muitos anos. Eu ri da ideia, achando que ele só queria nos assustar, mas, entre risadas e provocações, todos concordamos em ir. Então, pegamos algumas lanternas e nos aventuramos para dentro da floresta. O som da festa foi ficando cada vez mais distante, e o silêncio da noite tomou conta de nós. As árvores pareciam se fechar sobre nossas cabeças. E a névoa que se erguia do chão fazia parecer que estávamos em outro mundo. As folhas secas rangiam sob nossos pés, e a cada passo, a sensação de que algo estava nos observando aumentava. Andamos por alguns minutos, até que chegamos a uma clareira. No centro dela, havia algo que parecia uma espécie de altar antigo, coberto por folhas e musgo. Ao redor do altar, velas apagadas e símbolos que eu nunca tinha visto antes estavam gravados no chão. Léo, com sua típica coragem imprudente, acendeu uma das velas que encontrou por ali. Foi então que tudo começou a dar errado. Assim que a chama iluminou o local, o vento soprou com força, quase apagando as lanternas. Um silêncio mortal caiu sobre a floresta. Todos ficaram parados, como se esperassem que algo acontecesse. E aconteceu. O som de passos secos começou a ecoar ao nosso redor, embora não pudéssemos ver ninguém. Eu sentia o peso do medo crescendo em mim, como se alguma coisa estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Léo, talvez para quebrar a tensão, gritou desafiando a tal bruxa. Ele perguntou se ela estava ali, se ela podia nos mostrar algum sinal. Para nossa surpresa e terror, as velas ao redor do altar se acenderam sozinhas. Meu coração disparou, e todos nós ficamos em silêncio absoluto. O ar ficou gelado, e eu podia jurar que ouvi um sussurro vindo de algum lugar na escuridão. Era um murmúrio baixo, incompreensível, mas definitivamente não estava na nossa cabeça. Decidimos sair dali o mais rápido possível, mas algo não deixava. A floresta, que antes parecia um lugar comum, havia se transformado em um labirinto de sombras. Cada caminho que tentávamos tomar parecia nos trazer de volta à mesma clareira. Era como se estivéssemos presos em um ciclo, andando em círculos. O medo e o pânico começaram a tomar conta de todos. De repente, uma das lanternas falhou, e o som dos passos voltou, dessa vez mais próximos. Era como se alguém ou algo estivesse nos seguindo. Eu olhei em volta, tentando ver alguma coisa entre as árvores, e foi então que vi. Uma figura encapuzada de pé entre as sombras. Ela não se movia, apenas nos observava de longe. Eu gritei para os outros, mas quando apontaram as lanternas, a figura havia desaparecido. Aquela noite parecia interminável. Depois de horas tentando sair da floresta, finalmente encontramos o caminho de volta para a mansão. Chegamos à festa suados, apavorados, mas para nosso choque, ninguém havia percebido que estávamos fora por tanto tempo. Olhamos para nossos celulares e o tempo não parecia ter passado. Como se as horas que passamos naquela floresta não existissem. Desde então, todos nós fomos marcados por algo que não conseguimos explicar. Léo, que sempre foi o mais cético, começou a ter pesadelos frequentes com a tal figura encapuzada. Eu, por outro lado, sinto uma presença me observando sempre que fico sozinho à noite. Algumas vezes, o som dos passos que ouvimos naquela floresta ainda ecoa na minha mente quando o vento sopra mais forte. O Halloween, que sempre foi uma data divertida para mim, se tornou algo que eu prefiro evitar. Não sei o que despertamos naquela floresta, mas desde aquela noite, a sensação de que algo veio conosco nunca me deixou. Então, se algum dia você ouvir falar de uma lenda ou de um lugar amaldiçoado, minha dica é: não brinque com isso. Não faça perguntas que você não quer ouvir a resposta, porque às vezes a resposta pode te seguir para sempre.
Meu nome é Daniel e o que vou contar aconteceu no Halloween do ano retrasado. Foi uma das noites mais assustadoras da minha vida e até hoje, quando me lembro daquela casa, sinto um frio na espinha. Tudo começou quando eu, o Lucas e a Vanessa decidimos para uma peça no Caio, nosso amigo que sempre foi muito medroso. Era Halloween e estávamos buscando algo divertido para fazer, mas sem muita ideia do que seria. Então, alguém sugeriu irmos até uma casa abandonada na nossa cidade, que sempre foi cercada de histórias sinistras. O plano era simples: levar o Caio para lá, contar umas histórias de terror e assustá-lo. Parecia uma boa ideia na hora, mas mal sabíamos no que estávamos nos metendo. A casa ficava afastada do centro, em uma área onde quase ninguém mais ia. Ela estava caindo aos pedaços, com janelas quebradas, a porta principal pendendo das dobradiças e o jardim completamente tomado pelo mato. Diziam que muitos anos atrás, uma família inteira havia desaparecido lá, e que desde então ninguém ousava morar ali. Chegamos à casa por volta das 11 da noite. Estava uma daquelas noites perfeitas de Halloween, o céu nublado, com a lua aparecendo entre as nuvens, e o vento soprando de forma sinistra, fazendo as árvores ao redor da casa balançarem como se estivessem vivas. Caio, é claro, estava nervoso desde o começo, mas rimos e dissemos que era só uma brincadeira. Entramos todos pela porta da frente, que rangeu de forma assustadora quando a empurramos. Lá dentro o cheiro de mofo era intenso, e a madeira do chão rangia a cada passo que dávamos. A casa parecia congelada no tempo, com móveis cobertos de poeira e teias de aranha em cada canto. Vanessa tirou uma lanterna da mochila e começamos a explorar os cômodos. Era tudo muito quieto, como se a casa estivesse esperando por nós. Decidimos subir ao segundo andar, onde sabíamos que o susto seria ainda maior para o Caio. Mas assim que pisamos no primeiro degrau da escada, ouvimos um barulho estranho vindo do andar de cima. Parecia algo pesado sendo arrastado pelo chão, como se alguém estivesse movendo um móvel. Nós três nos entreolhamos e pela primeira vez naquela noite, o nervosismo começou a aparecer no nosso grupo. Tentamos acalmar o Caio, dizendo que devia ser o vento ou algum animal, mas, no fundo, sabíamos que não era. Subimos mesmo assim, com a lanterna iluminando o caminho. Cada degrau que subíamos parecia mais difícil, como se algo quisesse nos impedir de seguir. Quando finalmente chegamos ao corredor do segundo andar, vimos que as portas dos quartos estavam entreabertas, e o barulho que tínhamos ouvido antes havia parado. O silêncio era quase ensurdecedor. Começamos a explorar os quartos, tentando encontrar algum lugar perfeito para o susto que planejávamos. No terceiro quarto que entramos algo que nos fez parar imediatamente. No centro do chão empoeirado havia marcas de pés, como se alguém tivesse andado por ali recentemente. Mas o pior era que as marcas não levavam a lugar nenhum. Pareciam começar do nada, como se a pessoa tivesse aparecido do ar. Nesse momento, o pânico começou a tomar conta de todos. O Caio, que já estava prestes a sair correndo, nos implorou para irmos embora. Lucas, tentando manter a calma, disse que devíamos ir para o último cômodo antes de sairmos, só para completar a brincadeira. Eu e Vanessa concordamos, mas algo no fundo do meu estômago me dizia que devíamos ter saído naquele instante. Entramos no último quarto e assim que a lanterna iluminou o local, algo estranho aconteceu. O ar ficou gelado de repente e a lanterna começou a piscar. Tentamos sair do quarto, mas a porta bateu com força, nos trancando lá dentro. O Caio começou a gritar e o som ecoava pelas paredes, como se a casa estivesse rindo de nós. Foi então que vimos, no canto escuro do quarto, uma figura, uma sombra. Não era possível distinguir seu rosto ou suas roupas, mas sabíamos que não era um de nós. Ela estava ali, parada, nos observando. Quando a lanterna finalmente parou de piscar, a figura havia desaparecido, mas o medo continuava ali, impregnado no ar. Conseguimos abrir a porta com um empurrão desesperado e corremos para fora da casa, sem olhar para trás. Caio estava em choque, e nós três não conseguíamos acreditar no que tinha acabado de acontecer. Quando chegamos à rua, ofegantes, tentamos encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Depois daquela noite, prometemos nunca mais voltar naquela casa. E Caio, ele não fala mais sobre o assunto. E toda vez que tentamos mencionar a história, ele se cala e muda de assunto. Desde então, sempre que passa o Halloween, lembro daquela noite e de como tudo começou como uma brincadeira inocente. Mas agora sei que algumas coisas não são para serem provocadas. Algumas casas
simplesmente não querem ser visitadas. Meu nome é Padre José e sou pároco de uma pequena cidade há mais de 15 anos. Durante todo esse tempo, algo me acompanhou em silêncio, sempre na mesma noite do ano. Talvez alguns de vocês achem que é só superstição ou lenda, mas o que presencio a cada Halloween é algo que até hoje me faz questionar os limites entre o mundo visível e o invisível. A cada véspera do Dia das Bruxas, faço uma vigília. Não é um costume comum entre os padres, mas eu sinto que, nessa data, há uma atividade espiritual diferente, algo maligno que se esgueira pela noite. Eu sempre soube que essa data, tão banalizada com festas e fantasias, carrega um peso sombrio. É quando os portões do inferno, por assim dizer, ficam entreabertos, permitindo que demônios e espíritos perturbadores se aproximem mais do nosso mundo. Há uns 10 anos comecei essa vigília. No início eram apenas orações, pedidos de proteção pela comunidade. Mas com o passar dos anos, as noites de Halloween começaram a se tornar mais carregadas. Toda vez que me ajoelhava para rezar, sentia uma presença, como se algo estivesse à espreita do lado de fora da igreja, esperando que eu vacilasse. Na primeira vez que senti isso, foi sutil. Um vento frio atravessou as frestas das janelas da capela, e o som do sino ao longe parecia distorcido, como se ecoasse de um lugar muito mais distante do que deveria. Minha vela, que sempre colocava no altar, tremeluziu com violência, quase apagando. A partir daquele ano, a vigília se tornou uma verdadeira batalha. Enquanto eu rezava, começava a ouvir sussurros. No início, pensei que era o vento. Mas conforme as horas passavam, os sussurros se tornavam mais claros, quase formando palavras, uma voz rouca e zombeteira, como se algo estivesse tentando me distrair, tirar meu foco da oração. Naquela noite, algo mudou. Enquanto rezava o terço, senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse tentando me sufocar. Meus olhos começaram a se fechar por vontade própria. E quando finalmente cedi ao cansaço, tive a visão mais perturbadora da minha vida. Vi uma procissão de sombras, figuras altas e esqueléticas, com olhos ocos e brilhantes, caminhando pela cidade. Elas paravam em frente às casas, observavam as portas e janelas, como se estivessem escolhendo alguém. Acordei com o sino da igreja batendo de forma desesperada. Faltavam poucas horas para o amanhecer, e tudo parecia ter voltado ao normal. Mas aquela sensação de ser observado nunca mais me deixou. Desde então, todas as noites de Halloween, a vigília continua, e as visões, embora menos intensas, nunca cessam. Os sussurros, as sombras, os ventos gelados, sempre voltam. Sei que pode parecer exagero, mas acreditem em mim. Nessa data, há algo mais na escuridão do que os olhos podem ver. Faço a vigília até hoje, esperando o amanhecer, porque sei que enquanto o sol não nasce, o perigo ronda. E eu continuarei rezando, na esperança de que as forças que espreitam nessas noites não consigam entrar de vez em nosso mundo. Meu nome é Gustavo e o que vou contar aconteceu no Halloween do ano passado. Foi uma noite que eu nunca vou esquecer. Eu achava que seria apenas mais uma festa, mas as coisas tomaram um rumo que até hoje me faz questionar o que realmente aconteceu. Naquele Halloween, eu estava empolgado para ir a uma festa. Não vou mentir, meu principal objetivo era impressionar uma garota chamada Júlia. Ela era linda, popular, e eu já estava tentando chamar sua atenção há um tempo. Quando soube que ela ia estar lá, eu sabia que tinha que fazer algo para me destacar. A festa estava acontecendo numa casa de um dos amigos dela, e logo que cheguei, percebi que o lugar estava lotado. O pessoal estava fantasiado, o clima era animado, mas ao mesmo tempo havia algo estranho no ar. Talvez fosse a data, ou o fato de que sempre havia histórias esquisitas sobre aquela cidade, mas algo me deixava inquieto. Enquanto eu tentava me enturmar e criar coragem para falar com Júlia, ouvi alguém mencionando um desafio. Eles estavam falando sobre um antigo prédio abandonado, uma fábrica antiga que ficava ali perto. A história era que o lugar era assombrado e que ninguém tinha coragem de entrar lá sozinho à noite. Foi aí que um dos amigos da Júlia, o Tiago, me desafiou. Ele provavelmente percebeu que eu estava tentando impressioná-la, então sugeriu que, se eu realmente quisesse ser corajoso, deveria ir até lá e provar que não tinha medo. Riram, acharam que eu não aceitaria, mas na minha cabeça essa era a chance perfeita para ganhar pontos com a Júlia. Fingi que aquilo não me abalava e aceitei o desafio.
Alguns amigos riram nervosos, e Júlia me olhou com uma mistura de surpresa e, talvez, admiração. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Me deram uma lanterna e lá fui eu, sozinho, em direção à velha fábrica. O lugar ficava a uns 15 minutos a pé da casa. O caminho era mal iluminado e, conforme eu me aproximava, a neblina começou a ficar mais densa. Quando cheguei, a fachada da fábrica estava ainda mais decadente do que eu imaginava. Janelas quebradas, paredes descascadas e uma sensação de abandono que fazia o coração acelerar. Entrei pelo portão enferrujado e comecei a explorar o local. A lanterna iluminava o chão sujo e os corredores cheios de entulho. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos ecoando no prédio vazio. O ar estava gelado, muito mais frio do que lá fora. Tentei me convencer de que era só uma noite comum e que tudo aquilo não passava de uma lenda urbana. Enquanto caminhava pelos corredores, ouvi um barulho. Algo como um rangido de metal, vindo de algum lugar mais adiante. Meu primeiro pensamento foi que alguém tinha me seguido, talvez para tentar me assustar. Mas não vi nada. Continuei andando, tentando manter a calma, mas a sensação de que eu estava sendo observado era quase insuportável. Cheguei a um grande salão, provavelmente onde funcionava um maquinário pesado. O lugar estava coberto de poeira e havia marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado recentemente. Meu coração começou a bater mais rápido. Foi então que a lanterna piscou e apagou. O silêncio foi quebrado por um som baixo e contínuo. Era como um sussurro, mas parecia vir de todas as direções. Eu tentava acender a lanterna novamente, minhas mãos tremiam, e naquele momento me arrependi profundamente de ter aceitado o desafio. Quando a lanterna finalmente voltou a funcionar, vi algo que me fez congelar. No fundo do salão havia uma sombra, parada, imóvel. Não consegui distinguir o que era, mas sabia que não estava sozinho. Comecei a recuar lentamente, sem tirar os olhos daquela figura. A sombra, que antes estava parada, começou a se mover em minha direção, lentamente, quase como se estivesse flutuando. O medo tomou conta de mim. Virei e corri o mais rápido que pude, tropeçando no entulho, mal conseguindo respirar. Eu ouvia os sussurros ficando mais altos, como se estivessem me cercando. Quando finalmente saí da fábrica, o ar parecia menos pesado, mas o medo ainda estava cravado no meu peito. Não parei de correr até chegar de volta à festa. Quando cheguei, todo mundo estava rindo e se divertindo, como se nada tivesse acontecido. Tentei contar o que tinha visto, mas ninguém me levou a sério. Achavam que eu só estava impressionado com o clima do lugar. Até a Júlia deu um sorriso condescendente e disse que eu estava vendo coisas. Mas eu sei o que vi. Até hoje, não consigo tirar aquela sombra da minha mente. Eu nunca mais voltei naquela fábrica. E sempre que passo perto, sinto um arrepio. Aquela noite deveria ter sido uma chance de impressionar a garota dos meus sonhos. Mas em vez disso, se tornou um pesadelo que me persegue até hoje. Então, se um dia te desafiarem a ir a um lugar assombrado, pense duas vezes. Algumas coisas são melhor deixadas em paz. Meu nome é Clara, e hoje eu quero contar uma experiência que me arrepia só de lembrar. Tudo aconteceu no Halloween do ano passado. Eu e meus amigos estávamos em busca de algo divertido. Sabe como é? Festas, fantasias, aquela vibe de brincadeira. Mas naquela noite, algo muito mais sinistro aconteceu. A gente sempre se reunia para beber e jogar a conversa fora. Mas naquele Halloween, a Carol apareceu com a brilhante ideia de brincar com um tabuleiro Ouija. De início, eu ri. Achei que seria apenas uma dessas coisas clichês de filme de terror. Algo pra gente rir no final e esquecer depois. Mas eu estava muito errada. A casa onde estávamos era antiga, e os pais do Pedro, o dono da casa, estavam viajando. O lugar tinha um porão, que por si só já era meio sinistro, cheio de coisas velhas e tralhas acumuladas ao longo dos anos. Decidimos que seria o local perfeito para o ritual. Todos desceram com suas bebidas na mão, rindo, como se aquilo fosse a coisa mais inofensiva do mundo. Montamos o tabuleiro no chão, iluminado apenas por velas, e começamos. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas também não queria ser a chata que ia estragar a brincadeira. Todo mundo colocou os dedos no planchete e a Carol começou a fazer as perguntas de praxe. Tem alguém aqui? Você quer se comunicar? Essas coisas. No começo nada aconteceu. A gente se olhava e ria, mas depois de um tempo, o planchete começou a se mexer. De início achamos que alguém estava empurrando,
mas juro que ninguém parecia estar controlando aquilo. A resposta foi sim. Todos ficaram mais sérios. A Carol, que sempre foi a mais cética de todos, começou a suar. Ela perguntou o nome do espírito, e foi aí que a coisa começou a ficar estranha de verdade. O Planchette soletrou algo que parecia um nome, mas não era muito claro. Algo como AMLIO. Não conhecíamos ninguém com esse nome, e aquilo já estava me deixando desconfortável. Eu queria parar, mas os outros insistiram em continuar. Carol perguntou como essa pessoa tinha morrido. E de repente, as velas ao redor começaram a tremer, como se um vento invisível tivesse passado por ali. O Planchette se moveu rápido, soletrando ACIDNT. Nesse ponto, eu estava trêmula e já não queria mais continuar, mas parecia que a coisa tinha ganhado vida própria. Mesmo que soltássemos o Planchette, ele continuava se movendo sozinho. Foi então que uma das velas apagou e o porão ficou mais escuro. Todos pararam de rir. O silêncio era opressor. Decidimos encerrar a sessão imediatamente, mas o tabuleiro não queria parar. As letras começaram a se mexer sozinhas, formando frases desconexas que não faziam sentido. Pedro tentou pegar o tabuleiro para guardar, mas o Planchette foi violentamente lançado para o lado. Saímos correndo do porão, com o coração disparado. Ninguém falou sobre aquilo o resto da noite, mas eu sabia que algo havia mudado. Desde aquela noite, comecei a perceber coisas estranhas. Primeiro, eram só sombras de canto de olho, como se algo estivesse me observando. Depois, os pesadelos começaram. Eu sempre sonhava com uma figura de costas, parada na minha porta, me observando dormir. No começo, achei que era apenas meu subconsciente impressionado com a noite da brincadeira, mas então os sussurros começaram. No silêncio do meu quarto, quando todos já estavam dormindo, eu ouvia um murmúrio baixo, incompreensível, mas cada vez mais próximo. Certa noite, acordei com uma sensação sufocante, como se alguém estivesse sentado no meu peito. Abri os olhos e vi, bem no canto do quarto, uma sombra. Era alta, fina e parecia estar me encarando. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. O ar ficou gelado e eu só conseguia pensar em uma coisa, o tabuleiro. Aquilo não me deixou mais. Eu sinto, mesmo durante o dia, que tem algo me seguindo. Nos lugares mais comuns, na minha casa, na rua, às vezes, parece que vejo alguém me olhando de longe. As sombras não vão embora e os sussurros continuam. Eu queria poder dizer que tudo isso é fruto da minha imaginação, que foi só uma brincadeira que saiu do controle. Mas, depois do que aconteceu, tenho certeza de que despertamos algo naquela noite. Algo que não quer me deixar em paz. Então, se algum dia te derem a ideia de brincar com um tabuleiro Ouija, pense duas vezes. Você nunca sabe quem ou o que pode estar ouvindo. Meu nome é Rafael e eu trabalho como motorista de Uber há mais de 3 anos. Já levei todo tipo de passageiro, mas o que aconteceu na noite de Halloween do ano passado foi algo que eu nunca vou esquecer. A história é tão surreal que até hoje fico me perguntando se foi real ou apenas minha imaginação pregando uma peça em mim. Era por volta de 1h da manhã. Eu estava rodando pela cidade, pegando gente voltando de festas de Halloween. A noite estava fria, com uma neblina baixa cobrindo as ruas. O trânsito já tinha diminuído e o clima estava um tanto estranho. Recebi uma chamada de uma garota que queria uma corrida para casa. A localização mostrava um bairro mais afastado, não muito longe, mas numa área mais residencial e tranquila. Quando cheguei no local, vi uma garota de pé na calçada. Ela estava vestida como se tivesse saído de uma festa fantasia, com uma maquiagem pesada que fazia parecer que estava coberta de sangue e hematomas. Ela me cumprimentou com um sorriso meio tímido e entrou no carro. "Teve uma boa festa?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ela me olhou pelo retrovisor e com uma voz suave respondeu: "Foi interessante." Algo nela me deixou desconfortável, mas eu achei que era só a atmosfera da noite. Sabe como é? Halloween mexe com a cabeça das pessoas. Liguei o GPS para seguir o caminho até o endereço que ela forneceu, mas logo percebi que estávamos indo para uma área da cidade que eu conhecia bem. Era uma região antiga, com prédios abandonados. No meio do caminho, notei que ela estava quieta demais. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor e via que ela estava apenas olhando pela janela, com uma expressão vazia, quase triste. Algo parecia errado, mas segui dirigindo. À medida que nos aproximávamos do destino, a sensação de estranheza só aumentava.
Quando finalmente chegamos, parei em frente a um prédio velho e deteriorado. As janelas estavam todas quebradas e as portas fechadas com tábuas. Eu achei que tinha errado o endereço, então perguntei: "Tem certeza que é aqui?" Ela olhou para mim com um olhar distante e disse: "Sim, obrigada." Sem mais uma palavra, ela saiu do carro e caminhou em direção ao prédio. Fiquei olhando meio sem saber o que fazer. Mas aí algo chamou minha atenção. Ao arrumar o banco do passageiro, vi que ela havia esquecido um documento na poltrona. Era a identidade dela. Olhei a foto e o nome: Julia. Decidi que no dia seguinte eu iria voltar lá para devolver, já que, na hora, achei que ela provavelmente morava naquele prédio. No dia seguinte, voltei ao prédio. Estava claro, mas o lugar parecia ainda mais assustador à luz do dia. Fui até a portaria e encontrei um segurança mais velho, sentado em uma cadeira, lendo um jornal. Mostrei o documento da garota e disse que tinha dado uma carona para ela na noite anterior e que ela havia esquecido isso no meu carro. O segurança olhou o documento, depois me olhou com uma expressão cética e riu, balançando a cabeça. "Cara, isso não tem graça. Não sei qual é a sua pegadinha de Halloween, mas aqui ninguém mora faz anos." Eu gelei. "Como assim? Eu deixei essa garota aqui, ontem à noite. O nome dela é Julia." O segurança ficou sério e apontou para o prédio atrás de nós. "Esse prédio pegou fogo faz uns 5 anos. Foi um incêndio horrível. Ninguém sobreviveu. Muitas pessoas morreram, incluindo uma garota chamada Julia. O nome dela até apareceu nos jornais na época." Minhas mãos começaram a tremer. Eu olhei para o documento de novo, a foto e o nome. A garota que eu havia deixado ali, na noite anterior, era a mesma que ele estava dizendo que morreu naquele incêndio. Saí de lá com o coração disparado, sem acreditar no que acabara de ouvir. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas desde então, toda vez que eu passo por aquela área, sinto um frio na espinha. Não sei se era realmente a Julia que eu levei ou algo que parecia ser ela. Só sei que naquela noite de Halloween peguei uma passageira que talvez não fosse deste mundo. Meu nome é Felipe, e o que vou contar aconteceu no Halloween do ano passado. Até hoje, quando penso naquela noite, sinto um frio percorrer minha espinha. Eu tinha sido convidado para uma festa por um colega de trabalho, Marcelo. Não éramos tão próximos, mas achei que seria uma boa oportunidade para socializar e, quem sabe, fazer novas amizades. Peguei minha moto e cheguei ao local por volta das 10 da noite. A casa estava cheia, com música alta e pessoas fantasiadas por todos os lados. No começo, tudo parecia normal. Consegui me enturmar com alguns grupos, mas percebi que alguns caras ficavam me observando e cochichando entre si. Não dei muita atenção, imaginei que fosse coisa da minha cabeça. Depois de um tempo, saí para o quintal para pegar um ar fresco. Foi aí que um dos rapazes que eu não conhecia se aproximou e puxou conversa. Ele parecia amigável e começamos a conversar sobre motos. Em um momento de distração, enquanto ria de uma piada que ele contou, senti que alguém esbarrou em mim por trás. Quando me virei, vi outro cara correndo e rindo. Instintivamente, coloquei a mão no bolso e percebi que minha chave da moto não estava lá. "Ei, cadê minha chave?" perguntei, já nervoso. Os dois começaram a rir e um deles disse: "Relaxa, foi só uma brincadeira. Sua chave está em um lugar seguro. Eu não achei graça nenhuma." Exigi que devolvessem minha chave imediatamente. Eles trocaram olhares maliciosos e um deles apontou para a rua. "Jogamos sua chave por debaixo da porta do açougue aqui do lado. Se quiser, pode ir lá buscar." Fiquei incrédulo. Quem faz esse tipo de coisa? Sem pensar 2 vezes, saí da festa e fui até o tal açougue. A rua estava deserta e mal iluminada. O açougue era um prédio antigo, com a fachada desgastada e uma sensação estranha no ar. Tentei olhar por debaixo da porta, mas não conseguia ver nada. Bati na porta, na esperança de que alguém estivesse lá, mas não obtive resposta. Andei pelo perímetro do prédio e notei uma janela parcialmente aberta nos fundos. Pensei em ligar para a polícia, mas achei que seria exagero. Decidi entrar pela janela e pegar minha chave de volta. Empurrei a janela com cuidado e me esgueirei para dentro. O interior estava escuro e o cheiro de carne era forte e enjoativo. Acendi a lanterna do meu celular e comecei a procurar pela chave. O lugar estava silencioso demais. Conforme avançava, ouvia apenas o som dos meus próprios passos ecoando. De repente, ouvi um barulho vindo dos fundos do açougue. Parecia algo sendo arrastado pelo chão.
Meu coração disparou. Pensei em sair dali, mas me convenci de que poderia ser o dono, e talvez ele pudesse me ajudar. Segui em direção ao som, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Ao chegar perto da porta que dava para a área de manipulação, espreitei pela fresta e vi uma cena que jamais vou esquecer. O açougueiro, um homem alto e corpulento, estava arrastando algo que parecia ser um corpo humano envolto em plástico. O sangue gelou nas minhas veias. Ele tinha uma expressão sombria e murmurava algo inaudível. Tentei recuar lentamente, mas no nervosismo esbarrei numa mesa de metal, derrubando alguns instrumentos que caíram com estrondo no chão. O barulho ecoou pelo açougue e o homem parou abruptamente, virando-se na minha direção. Nossos olhos se encontraram. O olhar dele era frio e penetrante. Sem pensar duas vezes, virei e corri na direção de onde vim. Ouvi passos pesados atrás de mim e o som metálico de uma faca sendo arrastada. Meu desespero aumentou. Consegui alcançar a janela por onde entrei e me joguei para fora, caindo no chão do lado de fora. Levantei-me rapidamente e corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Não parei até chegar a uma rua movimentada, onde finalmente me senti um pouco mais seguro. Ofegante, tentei processar o que havia acontecido. Minha chave ainda estava perdida, mas isso era o de menos naquele momento. No dia seguinte, ainda em choque, fui até a delegacia para relatar o ocorrido. Os policiais pareceram céticos, mas prometeram investigar. Dias depois, recebi uma ligação informando que foram ao local, mas não encontraram nada suspeito. Disseram que o açougue estava fechado há meses e que não havia sinal de atividade recente. Fiquei sem palavras. Será que tudo foi fruto da minha imaginação? Mas eu sabia o que tinha visto. Desde então, evito aquela área da cidade e nunca mais voltei a falar com as pessoas daquela festa. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou completamente. Aprendi da pior forma que algumas brincadeiras podem ter consequências aterrorizantes, e que às vezes o verdadeiro horror está mais perto do que imaginamos. Meu nome é Ricardo, e embora eu não seja muito de acreditar em histórias de terror, o que aconteceu comigo no último Halloween me fez repensar algumas coisas. Era para ser uma noite normal, só uma festinha infantil para minha filha e os amiguinhos dela, mas o que vi naquela noite ainda me faz ter pesadelos. Minha filha, Cláudia, tinha convidado algumas crianças da vizinhança para uma festinha de Halloween em casa. O salão estava todo decorado com abóboras, caveiras de plástico, teias de aranha falsas, o típico de festas infantis. As crianças estavam fantasiadas e correndo pela casa, gritando e rindo. Tudo parecia normal, exceto por uma criança em particular. O nome dele era Lucas. Ele era filho de uma vizinha nossa, a Dona Marta. Todo mundo na rua conhecia a Marta, mas ninguém sabia quem era o pai do menino. Havia muitos rumores, é claro, mas ninguém tinha coragem de perguntar diretamente a ela. O Lucas era uma criança estranha. Tinha algo nele que sempre me incomodou. Desde pequeno, dizem que ele nunca foi batizado. Sempre passava mal quando entrava numa igreja, desmaiava ou vomitava, o que fez com que a mãe dele desistisse de insistir. Quando ele chegou na festa, sentiu um peso no ar. As outras crianças estavam brincando e rindo, mas Lucas só ficava parado, observando. Ele usava uma fantasia de vampiro, mas o que me assustava não era a roupa, e sim o olhar dele, sempre quieto e distante. Algo nele me deixava desconfortável, como se ele não estivesse ali para se divertir. Em certo momento, subi ao segundo andar para pegar mais refrigerantes e doces. Quando estava no corredor, ouvi um som estranho vindo do quarto onde guardamos os enfeites de Natal. O som era como de algo arranhando as paredes. Pensei que alguma criança tivesse se perdido e, preocupado, fui verificar. Ao abrir a porta, encontrei o Lucas. Ele estava parado, encarando o crucifixo que ficava pendurado na parede. O que aconteceu em seguida me fez congelar. O crucifixo começou a se mover lentamente, girando sozinho até ficar de cabeça para baixo. Eu tentei piscar, achando que estava imaginando coisas, mas não. Aquilo estava realmente acontecendo. Lucas continuava olhando fixamente para o crucifixo, sem piscar. Seus olhos tinham uma intensidade assustadora, como se ele estivesse concentrado em algo que eu não podia entender. O ar no quarto ficou pesado, sufocante. Senti um calafrio subir pela espinha e uma parte de mim queria sair correndo dali. Mas eu estava paralisado. Sem dizer uma palavra, Lucas virou-se lentamente para mim. O olhar dele parecia penetrar minha alma.
Ele não disse nada, apenas me encarou, e eu senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse me esmagando. Foi nesse momento que recuperei o controle do meu corpo e saí do quarto o mais rápido que pude. Quando desci as escadas, vi que a festa continuava como se nada tivesse acontecido. As crianças estavam brincando, rindo e correndo pela sala. Mas eu não conseguia tirar da cabeça o que havia visto lá em cima. O Lucas desceu pouco depois, sem demonstrar qualquer emoção. Era como se o que acabara de acontecer fosse normal para ele. Fiquei o resto da noite inquieto, tentando encontrar uma explicação racional, mas nada fazia sentido. No dia seguinte, ainda perturbado, tentei falar com Dona Marta sobre o filho, mas ela evitava o assunto. Disse apenas que o menino tinha suas peculiaridades e que algumas coisas eram melhor não comentadas. Desde então, sempre que vejo o Lucas pela rua, ele me olha de um jeito estranho, como se soubesse que eu presenciei algo que deveria ter ficado oculto. E eu, por mais que tente esquecer, ainda sinto aquela mesma pressão no peito toda vez que passo perto dele. Essa experiência me mostrou que nem tudo é o que parece, e algumas coisas talvez sejam melhor deixar no silêncio. Desde aquela noite, eu nunca mais consegui olhar para aquele crucifixo da mesma forma. E agora, toda vez que vejo uma criança olhando para mim por muito tempo, eu não consigo deixar de lembrar daquele Halloween. Meu nome é Daniel, e sou apenas um cara comum que gosta de aproveitar o Halloween, assim como muitos por aí. Mas uma noite de Halloween, há alguns anos, ainda me assombra. E toda vez que chega essa época, é impossível não me lembrar do que aconteceu. Era uma noite de Halloween como qualquer outra. Eu tinha cerca de 12 anos na época, e meus amigos e eu estávamos fazendo o que todos os garotos faziam, saindo de porta em porta, pedindo gostosuras ou travessuras. Tínhamos passado por várias casas, enchido nossas sacolas de doces, e o bairro estava animado com crianças fantasiadas correndo de um lado para o outro. Tudo parecia normal. Até que chegamos em uma casa que sempre evitávamos. Era uma casa antiga, bem no fim da rua, com janelas sujas e cortinas sempre fechadas. Os mais velhos diziam que ninguém morava lá há anos, mas naquela noite as luzes da varanda estavam acesas, e uma abóbora esculpida estava na frente da porta. Claro, sendo crianças curiosas e impulsivas, decidimos que seria divertido ver se aquela casa realmente participava do Halloween. Nos aproximamos hesitantes e um de nós bateu na porta. Para nossa surpresa, ela se abriu quase que imediatamente. Um homem velho, com uma aparência frágil e uma voz rouca, apareceu na entrada. Ele sorriu, mas seu sorriso parecia forçado, como se estivesse ali há tempo demais. "Ah, vocês querem doces, não é?" ele disse, nos convidando a entrar. "Entrem, tenho algo especial para vocês." Algo dentro de mim gritava para não entrar, mas meus amigos já tinham cruzado a porta, rindo e brincando, achando que era só mais uma casa como qualquer outra. Relutante, segui os outros. A casa, por dentro, era ainda mais estranha. O cheiro de mofo era forte, e os móveis pareciam cobertos de poeira. Não havia nenhum sinal de decoração de Halloween por dentro, e tudo estava escuro, exceto por algumas velas que lançavam sombras distorcidas nas paredes. O velho nos levou até uma sala maior e nos disse para esperarmos ali enquanto ele pegava os doces. O silêncio no ambiente era sufocante. A única coisa que podíamos ouvir era o som de nossos próprios pés se movendo no chão de madeira que rangia a cada passo. Alguns dos meus amigos começaram a ficar inquietos, fazendo piadas para aliviar a tensão, mas eu não conseguia rir. Algo estava errado, e eu sabia disso. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o velho voltou. Mas ele não tinha doces nas mãos. Ele estava segurando algo pequeno e brilhante. Uma chave. Ele nos olhou com aquele sorriso estranho e disse: "Tenho algo muito especial para vocês no porão. Venham comigo." A essa altura o medo era quase palpável, e até meus amigos começaram a perceber que aquilo não era normal. Um deles, o Lucas, tentou rir e disse que já tínhamos doces suficientes e que precisávamos ir. Mas o velho insistiu. "Ah, vocês não querem perder o que está lá embaixo. É só uma pequena surpresa. Vocês vão adorar." Acho que foi naquele momento que percebemos que não era mais uma questão de escolha. Algo naquela casa estava errado e algo naquele velho era sombrio. Quando tentamos ir em direção à porta, ela estava trancada. Trancada por dentro. O velho tinha a chave e ele não parecia disposto a nos deixar sair.
Foi aí que começamos a ouvir os ruídos. Não vinham do andar de cima ou de fora da casa, mas do porão. Um som de passos, arranhões, como se algo estivesse rastejando lá embaixo. O ar ficou mais pesado e o chão parecia tremer levemente. O velho se aproximou mais, quase sussurrando. Vocês já estão aqui, agora não tem como voltar. Nesse momento algo em mim estalou e eu gritei para os meus amigos correrem. Todos nós tentamos encontrar uma saída. Batemos nas janelas, tentamos arrombar a porta, mas nada funcionava. O velho apenas ria, uma risada baixa e rouca que ecoava pela casa. Foi quando Lucas, desesperado, empurrou uma estante, revelando uma porta lateral que dava para os fundos. Corremos o mais rápido que pudemos, sem olhar para trás. Saímos da casa e não paramos até estarmos longe o suficiente para não ver mais as luzes fracas da varanda. Naquela noite, ninguém dormiu direito. E quando voltamos à rua no dia seguinte, para tentar entender o que tinha acontecido, a casa estava completamente abandonada, como sempre tinha sido. As luzes estavam apagadas, a abóbora havia desaparecido e não havia nenhum sinal de que alguém tinha morado ali. Desde aquela noite, nunca mais voltamos lá. E toda vez que passo por aquela rua, sinto um calafrio. O Halloween nunca mais foi o mesmo para mim. Meu nome é Ana, e embora eu tenha uma queda por coisas macabras e sempre tenha gostado do lado sombrio da vida, o que aconteceu no último Halloween me mostrou que certas linhas não deveriam ser cruzadas. Tudo começou quando eu e minhas amigas, todas góticas assumidas, decidimos que seria divertido fazer algo diferente para comemorar o Halloween. Sempre fomos fascinadas por ocultismo, rituais e histórias de fantasmas. Então a ideia de fazer um ritual em um cemitério pareceu perfeita naquela noite. Algo que combinava com o clima sombrio da nossa turma. O cemitério ficava na parte antiga da cidade, meio afastado, e as histórias que contavam sobre ele já davam arrepios por si só. Diziam que pessoas tinham desaparecido ali, que coisas estranhas aconteciam de madrugada. Mas é claro, nós não acreditávamos realmente nessas histórias. Para nós, era só uma lenda urbana. Era meia-noite quando chegamos lá. Estávamos todas vestidas de preto, com nossas maquiagens góticas, carregando velas e um livro que encontramos na internet, que supostamente trazia feitiços antigos. Tudo parecia uma brincadeira inofensiva no começo, um jeito de entrar no espírito do Halloween. Colocamos as velas ao redor de um túmulo antigo, o mais deteriorado que encontramos, e começamos a recitar as palavras do ritual. O que aconteceu em seguida foi inesperado. Assim que começamos a ler o feitiço, o vento, que até então estava calmo, ficou extremamente forte, como se uma tempestade estivesse se formando só sobre nós. As velas se apagaram de repente, e o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Eu juro, por um momento pareceu que o mundo inteiro tinha parado. Nenhum som, nem dos insetos, nem do vento. Nada. Nós nos olhamos, nervosas, mas achamos que era só coincidência, que era só o clima mudando. Mas então, começamos a ouvir sussurros. No começo era um som distante, como se viesse de algum lugar profundo dentro da terra. Mas logo se aproximou, e os sussurros se tornaram mais altos, quase audíveis, mas não o suficiente para entendermos o que diziam. O ar ficou pesado e eu senti um frio intenso, o tipo de frio que não vem só de fora, mas de dentro de você. Foi aí que uma de nós, a Natália, gritou. Ela estava olhando fixamente para uma das lápides, e quando todas nos viramos, vimos o que a fez gritar. Havia algo ali. Uma sombra, alta e esguia, que não parecia ser de ninguém. Ela não se mexia, apenas nos observava. O pior era que, embora estivéssemos ao ar livre, não havia luz suficiente para formar aquela sombra. Tentamos manter a calma, achando que era só nossa imaginação, mas então ela se moveu. Lentamente em nossa direção. Não tinha rosto, nem forma definida. Mas o sentimento de terror que aquilo trazia era impossível de ignorar. O medo se espalhou entre nós como fogo. Cada uma de nós podia sentir que o que quer que fosse não era algo deste mundo. Corremos, largamos tudo, as velas, o livro e saímos do cemitério o mais rápido que podíamos. Quando finalmente estávamos fora dos portões, pensamos que estávamos seguras, mas não. O que quer que fosse, aquilo nos seguiu. Naquela noite, voltamos para nossas casas, mas todas nós sentimos a mesma coisa, uma presença, algo nos observando. Nos dias seguintes, começaram a acontecer coisas estranhas. Eu acordava no meio da noite com a sensação de alguém no meu quarto. Via sombras nos cantos dos meus olhos, mas quando olhava diretamente, não havia nada.
Natália disse que ouvia sussurros vindos de dentro das paredes de sua casa. Mariana, outra amiga nossa, começou a ter pesadelos horríveis, sempre com a mesma figura sombria que vimos no cemitério. Tentamos fazer de tudo para afastar essa coisa. Procuramos ajuda, rezamos, fizemos até outro ritual para tentar desfazer o que havíamos começado. Mas nada funcionava. A presença continuava lá, sempre à espreita, sempre nos observando, e a cada dia parecia ficar mais forte. Até hoje não sabemos exatamente o que invocamos naquela noite, mas uma coisa é certa: não era uma brincadeira. O que começou como uma diversão inofensiva se transformou em um pesadelo do qual não conseguimos acordar. Se existe algo que aprendi com essa experiência, é que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. E agora estamos presas do outro lado. Então, se você estiver pensando em fazer algo parecido nesse Halloween, pense 2 vezes, porque nem sempre o que você chama volta para onde deveria. E às vezes, ele fica com você, para sempre. Meu nome é Lara, e o que vou contar aconteceu no último Halloween. Eu sempre achei que as histórias da minha avó sobre bruxas e espíritos eram apenas contos antigos. Mas depois daquela noite, a visão que eu tinha de tudo mudou para sempre. Minha avó, que muitos na cidade diziam ser uma bruxa, sempre me deu coisas estranhas, como ervas e amuletos, para me proteger. Eu nunca acreditei muito nisso, mas ela insistia que o mundo estava cheio de espíritos, alguns bons, outros nem tanto. Quando eu tinha uns 10 anos, ela me deu um colar com um pequeno pingente de pedra negra. Ela dizia que aquele colar me protegeria dos maus espíritos e que eu nunca deveria tirá-lo, especialmente à noite. Os anos passaram e eu usava o colar mais por hábito do que por acreditar naquelas coisas. Só que no Halloween do ano passado, eu estava me arrumando para ir a uma festa com meus amigos e, por alguma razão, decidi deixar o colar em casa. Eu queria usar uma gargantilha que combinava melhor com a minha fantasia, e além disso era só uma festa de Halloween, né? Nada demais. Cheguei na festa com meus amigos e tudo estava indo bem. As pessoas estavam fantasiadas, a música alta, todo mundo se divertindo. Mas em algum momento comecei a sentir um desconforto. Não sei explicar, era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado. As luzes piscaram algumas vezes, mas ninguém pareceu notar, exceto eu. Foi quando eu vi algo. Estava perto do bar, no canto da festa. Era uma sombra, mas não uma sombra comum. Era escura, mais escura que a própria escuridão. Estava ali imóvel, mas de algum jeito parecia viva. Meus olhos seguiram a figura, e foi aí que percebi que ela não estava sozinha. Essa sombra estava perseguindo alguém. Era minha amiga, a Júlia. Ela estava rindo e conversando com outras pessoas, completamente alheia ao que eu estava vendo. Mas aquela coisa estava cada vez mais próxima dela, como se estivesse esperando o momento certo para se aproximar. Eu tentei me convencer de que era só a minha imaginação, que talvez fosse a luz da festa ou o cansaço, mas não consegui afastar aquela sensação de mal-estar. Fui até ela para tentar alertá-la, mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a sombra sumiu. Desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei em choque, sem saber o que fazer. Mas a festa continuou, e eu acabei tentando esquecer o que vi. No dia seguinte, porém, eu recebi uma ligação. Era uma das nossas amigas em comum, dizendo que a Júlia tinha sofrido um acidente de carro na volta para casa, logo depois da festa. Ela estava no hospital, em estado grave. Meu coração gelou. Na mesma hora, lembrei daquela sombra, daquela presença que eu tinha visto na noite anterior. Corri para o hospital e quando cheguei lá, minha avó já estava me esperando. Ela não parecia surpresa com o que havia acontecido, como se já soubesse. Eu avisei, Lara. Você tirou o colar, não foi? Foi tudo o que ela disse. Meu sangue gelou. Como ela sabia? Contei a ela o que tinha visto na festa e ela apenas balançou a cabeça. Aquilo era um espírito ruim, um espírito que não devia estar aqui. Ele encontrou um caminho até sua amiga porque você não estava protegida. Eu não sabia o que pensar. Não queria acreditar que algo assim pudesse ser real. Mas naquele momento, tudo fez sentido. O colar que eu sempre considerei apenas um objeto bobo, talvez fosse mais do que isso. Minha avó me disse que quando você tira uma proteção dessas, é como deixar uma porta aberta. E às vezes, coisas indesejadas passam por essa porta. Desde aquele dia, eu nunca mais tirei o colar. Júlia sobreviveu, mas demorou meses para se recuperar completamente.
e eu nunca contei a ela o que vi naquela noite. Talvez tenha sido coincidência ou talvez não. Mas de uma coisa eu tenho certeza: algumas coisas no mundo são reais, mesmo que a gente não queira acreditar. Se você tem algo que alguém diz ser para te proteger, por mais estranho que pareça, talvez seja melhor manter por perto. Porque o que eu vi naquela noite não era humano, e eu nunca mais quero sentir aquela presença de novo. Meu nome é Lara, e o que vou contar aconteceu no último Halloween. Eu sempre achei que as histórias da minha avó sobre bruxas e espíritos eram apenas contos antigos. Mas depois daquela noite, a visão que eu tinha de tudo mudou para sempre. Minha avó, que muitos na cidade diziam ser uma bruxa, sempre me deu coisas estranhas, como ervas e amuletos, para me proteger. Eu nunca acreditei muito nisso, mas ela insistia que o mundo estava cheio de espíritos, alguns bons, outros nem tanto. Quando eu tinha uns 10 anos, ela me deu um colar com um pequeno pingente de pedra negra. Ela dizia que aquele colar me protegeria dos maus espíritos e que eu nunca deveria tirá-lo, especialmente à noite. Os anos passaram e eu usava o colar mais por hábito do que por acreditar naquelas coisas. Só que no Halloween do ano passado, eu estava me arrumando para ir a uma festa com meus amigos e, por alguma razão, decidi deixar o colar em casa. Eu queria usar uma gargantilha que combinava melhor com a minha fantasia, e além disso era só uma festa de Halloween, né? Nada demais. Cheguei na festa com meus amigos e tudo estava indo bem. As pessoas estavam fantasiadas, a música alta, todo mundo se divertindo. Mas em algum momento comecei a sentir um desconforto. Não sei explicar, era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado. As luzes piscaram algumas vezes, mas ninguém pareceu notar, exceto eu. Então chegou o Halloween do ano passado. A gente ia tocar numa grande festa, algo que parecia o auge da nossa carreira até então. O show foi insano, a energia do público estava incrível, mas havia algo de errado. Eu senti essa presença novamente, mas desta vez era muito mais intensa. Eu mal conseguia me concentrar no show e em um momento cheguei a ver algo nas sombras perto do palco. Uma silhueta grotesca, distorcida, que parecia me encarar. Depois do show, enquanto a festa continuava, eu tentei sacudir a sensação de que algo estava errado. Eu estava no camarim, sozinho, quando as luzes começaram a piscar. Senti um frio intenso e a mesma silhueta apareceu na porta, mais próxima dessa vez. Era uma criatura alta, com garras longas e olhos que brilhavam num vermelho doentio. Ela não disse nada, apenas ficou ali me encarando. Meu corpo paralisou. E então ela falou, numa voz grave e rouca que parecia vir de algum lugar muito distante: "Eu volto para cobrar." E com isso, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. Desde aquela noite, minha vida virou um pesadelo. A banda continuou crescendo, mas a cada show, a cada festa, eu sinto aquela criatura me observando. Ela não aparece sempre, mas eu sei que está lá, esperando. Já não durmo direito, e a sensação de que o tempo está se esgotando só cresce. Não sei quando ela vai voltar, mas eu sei que vai. E o pior de tudo é que lá no fundo, eu sei que quando ela vier, não haverá nada que eu possa fazer para escapar. Eu fiz um pacto, e agora estou preso a ele. Então, se vocês algum dia se depararem com algo que parece bom demais para ser verdade, tomem cuidado. Às vezes, o preço que se paga é muito mais alto do que qualquer sucesso ou fama podem valer.